Olá, olá, boa noite. Aqui no sala é César Irará. Vamos para uma live do J6 Live. O tema de hoje da live é fundos previdenciários. Vou convidar o outro jornalista Sidney e o nosso convidado, Dr. José Henrique. Quer dizer a vocês que podem mandar mensagens. É um tema muito polêmico, né? Que na verdade, previdência hoje, né, é uma situação, é difícil compreender, né? Até hoje, muita gente tem muitas dúvidas sobre o que é previdência, como vai se aposentar. Pô, entrava de vez, boa noite. Boa noite, boa Boa noite. noite. Tudo bom, Sidney? Boa noite. Tudo bom, doutor? Boa noite. Travou um pouquinho aqui, mas tá me ouvindo. Boa noite, Sidney, boa noite a todo mundo que está nos assistindo aí. Prazer estar aqui, né? Obrigado pelo convite. E estamos aqui, César. Eu quero agradecer mais uma vez, doutor. Sei que o senhor é correria, dá aula, faz consultoria, é um advogado não só da área previdenciária, né? Mas é uma área bastante ampla, né? Só tem tem um escritório onde tem outras pessoas. Então, desde já, eu gostaria que o senhor já apresentou uma vez, mas pode ser ter pessoas que estão aqui na live, outras pessoas diferentes. Então, por favor, Sidney, na sequência, né? Sidney, que é jornalista JC, se apresenta. Depois, o senhor, por favor, doutor, o senhor se apresenta e bota o arroba para quem quiser seguir, tirar alguma dúvida, né? Vamos começar logo a se apresentar, tá bom? Sidney ou eu? Sidney. Sidney. Eu primeiro? Eu achei que era o doutor, fiquei esperando. Vou deixar o convidado para se apresentar ao final. Tá ótimo. Para quem não me conhece, sou Sidney Feitosa, tenho 40 anos, sou aqui de São Paulo, na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. Sou um dos idealizadores aqui do J6 Live. A gente faz essa conexão aqui com o César Irará sempre através das lives e também através dos podcasts. Sejam muito bem-vindos e sigam-me aí no arroba Sidney Feitosa Oficial. Bom, eu sou José Henrique Martins, sou advogado, 13 anos já de carreira de advocacia. Né? Há 6 anos eu leciono, dou aula sobre direito previdenciário. Sou fundador do escritório, né, JHM, Advocacia Previdenciária, que hoje, realmente, por conta do direito previdenciário, como o meu amigo César estava abordando, o direito previdenciário ele abrange diversas áreas. Né? A pessoa que tem um problema de previdência, às vezes ele teve um problema de direito do trabalho, tem um problema, às vezes, com seu benefício com os bancos, então tem problema de consumidor, tem um problema de família no momento da pensão por morte. Então, nosso escritório começou realmente como algo somente previdenciário e ele, graças a Deus, ele cresceu para atender a demanda previdenciária na sua integralidade, né? Inclusive na parte de contribuição de custeio, que é um dos temas que nós vamos falar aqui hoje, né? Quando se fala de fundos, é muito interessante falar sobre isso, porque as pessoas, quando falam de previdência, só falam de benefício, 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 mas não se preocupa como vem esse dinheiro, como é que vai realmente ter esse caixa. Então, é um tema muito, muito bem escolhido, né? E uma parte que o público não quer saber, não se preocupa tanto, mas que é de suma importância. E, enfim, estou aqui, já participei algumas vezes, é sempre um prazer estar participando. Nós temos escritório aqui em diversos lugares da Bahia, nós atendemos o Brasil inteiro de forma online, que hoje em dia a tecnologia nos permite, né? Inclusive, conversar com o nosso amigo aqui, que está em São Paulo, né? Então, é isso. Quero mandar um abraço desde já à nossa parceira, né, Sidney, Carmelita, né, que já vamos fazer uma live com ela, muito interessante também, né, sobre o BBB, vai bombar também, que hoje só se fala em BBB. Você dorme e acorda, o povo nem se preocupa mais com Previdência, né, doutor? É com o BBB. Hoje... Vamos começar aquela pergunta de praxe, né, doutor? Antes para ir com aquelas problemáticas, o que seria um fundo previdenciário? Pronto, vamos lá. Como eu falei anteriormente, quando se fala
em benefício, em previdência, as pessoas procuram logo em benefício, em INSS, mas o INSS ele não é a única forma de se buscar realmente a sua estabilidade, né, da aposentadoria. Nós temos hoje no Brasil um regime de previdência que ele é público, certo? E nós temos também a possibilidade, porque esse regime público ele é limitado. Então ele tem um teto de valores. Então o que é que o governo, né, a lei nos proporcionou? A possibilidade de fazer outros investimentos que vão garantir também essa rentabilidade, essa renda. A previdência nada mais é, a previdência com esses fundos previdenciários nada mais é do que uma complementação, um regime privado onde você pode buscar ter uma complementação da sua aposentadoria ou até a sua única aposentadoria, né? Embora o regime geral ele seja obrigatório, o INSS ele é obrigatório para quem trabalha, aquelas pessoas que não exercem nenhum tipo de atividade laboral, elas podem optar por um fundo previdenciário, né, que são geridos pelos bancos, né? Os bancos vão fazer as suas propostas de rendimento, de rentabilidade, de capitalização, e aí sim, aquele segurado poderá escolher aquele que melhor se adequa ao seu perfil e aderir ao fundo previdenciário. Lembrando que é um investimento privado, mas que ele tem como premissa dar a possibilidade àquele investidor, por exemplo, aquela pessoa que está contratando esse fundo previdenciário, de ter ou o valor reembolsado de volta, ele tem um período mínimo, por exemplo, o mais comum são 15 anos, onde você vai investindo mensalmente, com os aportes anuais, aí você negocia com o seu fundo, com o seu banco, certo? E ele vai dar duas opções, ou você faz esse resgate integral depois de determinado tempo mínimo, ou você escolhe por ter uma renda permanente vitalícia. E é isso que caracteriza o investimento como fundo previdenciário, é essa renda permanente vitalícia, né? Hoje, o regime geral, o nosso INSS, ele nos possibilita rendimentos de até R$ 7.800, que é o teto da Previdência, certo? Nós sabemos que, infelizmente, não é a realidade de muitos trabalhadores, na verdade é da minoria, mas existem trabalhadores que querem uma aposentadoria maior que isso e podem custear. Então, eles vão recorrer ao fundo previdenciário. Desculpa estar interrompendo, mas só eu tenho aqui uma dúvida. A pessoa já contribui com o seu INSS na empresa, certo? Ela pode cancelar no caso, é obrigatório, né? Porque ela pode cancelar e fazer um fundo previdenciário particular e, com isso, ela se aposentar nesse fundo posteriormente? Perfeita pergunta. O que é que acontece? O INSS, o nosso regime público de previdência, ele é obrigatório para quem exerce atividade laboral. Então, ele não é opcional. Inclusive, César, eu posso lhe dizer que muitas pessoas cometem esse erro. Muitas pessoas, principalmente os profissionais autônomos, né? Existe uma categoria do profissional, que é o contribuinte individual, onde eu, inclusive, sou um exemplo de um profissional contribuinte individual. Eu sou um profissional liberal, eu sou um autônomo. Eu tenho a liberdade de declarar quanto eu ganho no mês e fazer o recolhimento previdenciário. Mas observe que a minha liberdade é em declarar o valor que eu recebo. A partir do momento que eu recebo pelo menos um salário mínimo até o teto da Previdência, eu sou obrigado a contribuir. E muitos profissionais liberais, o que é que eles fazem? Eles sabem que, ou às vezes não sabem que eles devem contribuir e vão para a previdência privada, certo? Inclusive, teve um episódio há uns 4, 5 anos aqui em Feira de Santana, onde a Receita Federal cruzou os dados das declarações de imposto de renda de muitos advogados. Isso aconteceu com muitos advogados, e muitos colegas me procuraram e falaram assim, eu não sabia que eu tinha que pagar. Eu falei, olha, se você está declarando que recebe R$ 3.000 de renda por mês, a lei previdenciária diz que você tem que recolher 20%. Entende? Não é opcional. E esses colegas, César, me trouxeram o mesmo argumento. Falaram assim, não, mas eu já pago o Bradesco Prev, o Brasil Prev, a Caixa Econômica que tem fundos previdenciários. Só que eles não entenderam que isso é uma complementação. Ele apenas pode
manter apenas o fundo caso ele não exerça nenhuma atividade remunerada. Mas no caso aí, então a pessoa pode ter duas aposentadorias, por exemplo, tipo o fundo e o do governo? Pronto. Existe uma limitação em relação ao regime, né, certo? Então, se eu sou vinculado ao regime geral, que é o INSS, eu só posso ter uma aposentadoria do INSS. Mas esses fundos, eles não possuem limitação, certo? Diferente do que acontece na Previdência, no INSS, se eu tenho 2 trabalhos de carteira assinada, essas rendas irão se somar para ter apenas uma aposentadoria. Só que na iniciativa privada, né, nos fundos previdenciários, não existe essa limitação. Então, se eu tiver, como hoje, pronto, vou me dar como exemplo nessa situação. Eu tenho uma previdência do Banco do Brasil, eu tenho uma previdência do Bradesco e outra da Caixa Econômica. E, obviamente, eu sou obrigado a contribuir para o regime geral, para o regime obrigatório, e faço também essa contribuição. Claro que eu tenho contribuições pequenas em cada uma, porque por uma questão de que o que é que envolve essa questão? São bancos, e aí eu não quero fazer propaganda, não estou fazendo propaganda de bancos, mas assim, você vai fazer um investimento para daqui a 20 anos. Poxa, por mais que nós temos o mercado imobiliário hoje, antigamente nós tínhamos 10 bancos, 6 bancos, hoje nós temos 50 tipos de banco. Mas esses bancos menores, como nós passamos pela falência acho que do Bamerim, do Econômico, de diversos bancos. Então, assim, eu optei por ter os 2 bancos públicos, que eu sei que são bancos seculares, né? E que vão me dar uma segurança maior. E dentre os particulares, eu fiz em relação ao Bradesco, que também é um banco que traz maior segurança. Mas se eu tiver 10 instituições bancárias e quiser apostar ou investir nas 10 como rendimento, eu vou ter. A questão é que, para se caracterizar o fundo previdenciário, eu tenho que ter essa rentabilidade, eu tenho que ter pelo menos 15 anos. Então, você já pensa assim, poxa, eu tenho bancos que são potencialmente muito grandes, como o Nubank, por exemplo, mas que não tem nem 15 anos de vida e de história. E aí, daqui a pouco, por uma negociação comercial lá deles, eles resolvem fechar e abrir falência no banco. Então, eu optei por não fazer esses bancos, preferi bancos mais sólidos. Mas se eu quiser colocar um investimento desse em cada banco, se este investimento for caracterizado por uma renda vitalícia ou poder fazer esse resgate de forma imediata e eu ter pelo menos 15 anos de investimentos para ter retorno, isso se caracteriza como um fundo previdenciário. E também existe mais uma outra característica, né? Que é a questão da possibilidade de pensão para os dependentes. Então, essas são as características que determinam o que é um fundo previdenciário, que nada mais é do que um investimento. E investimento, você chega num banco, eles têm uma carteira, eles vão lhe oferecer, cada banco vai lhe dar as condições que achar melhor para lhe ter como cliente. Para você, Ney. Boa noite, doutor, novamente. Boa noite, César. O pessoal está animado aí com o tema, já tem algumas perguntas aqui, né? A Carmelita já fez 2 perguntas. Ela perguntou, né, se tem idade, né, para fazer um fundo previdenciário. E no segundo momento, ela também pergunta na questão do INSS, né? O INSS paga por durante 30 anos para o segurado? Vou tentar entender. Vamos responder a primeira pergunta e vou tentar entender essa segunda pergunta, que eu acho que eu já consegui entender o que ela onde ela quis chegar. Vamos lá. Em relação à idade mínima desses fundos, dos fundos previdenciários, né, da previdência privada, né, como o pessoal mais conhece, não existe essa idade mínima. Agora, a partir do momento, inclusive isso não é obrigatório para se caracterizar o fundo previdenciário, não é obrigatório uma aposentadoria por invalidez, digamos assim, certo? Mas muitas dessas instituições bancárias, essas financeiras, eles oferecem isso como também um benefício a mais, certo? O que é que eu disse anteriormente? Eu disse que a renda mensal vitalícia e a pensão por morte são características de um tipo de investimento que é considerado fundo previdenciário. Mas os bancos, no intuito de angariar mais clientes, eles trazem muitas opções. Então, assim, não quer dizer que tem que ter somente essas duas. São, no mínimo, essas duas. A renda mensal vitalícia e a pensão para os dependentes. Muitos deles trazem
possibilidade de aposentadorias, né, de pensões vitalícias no caso de invalidez, de incapacidade para o trabalho. Copiando, na verdade, muitos deles copiam muitos benefícios do INSS, da nossa Previdência Pública, certo? Então, o que é que se limita muitas vezes? Olha, o próprio banco, ele faz assim, olha, para você que já está na idade avançada, eu não vou lhe dar, dentro do nosso contrato de previdência, a possibilidade de uma incapacidade, de uma invalidez. E não existe, dentro de um fundo previdenciário, existe uma particularidade muito grande. Existem rentabilidades mínimas, onde esses índices são controlados pelo governo. Observe que nós temos o Conselho Nacional de Previdência Social, né, CNPS, ele determina muitas regras do INSS e as regras básicas desses fundos. Mas, por serem particulares, eles podem operar de forma a angariar, né, a buscar mais clientes. Então, eles fazem muitas dessas questões. Tem fundos que aceitam pessoas até 62 anos, até 70 anos. A pessoa sabendo que ela vai ter que pagar durante um período mínimo para ter direito a essa renda mensal vitalícia. Inclusive, não existe idade mínima. Diferente do regime obrigatório, que nosso regime obrigatório, nosso regime geral, ele é derivado de uma atividade de trabalho, de uma atividade laboral. Então, como no Brasil não é permitido que se trabalhe em idades inferiores, você não pode contribuir de forma obrigatória para o INSS, mas para os fundos de previdência pode. Eu vejo muitos pais já pensando, né, já que se tem um tempo mínimo de 15 anos para a retirada, eu vejo muitos pais pensando no futuro, na educação dos seus filhos, e quando a criança nasce, olha, vou fazer aqui uma aposentadoria para você, certo? Claro que esses valores, a pessoa que faz o saque, quanto mais cedo você fizer esse saque, menor vai ser a renda mensal. Porque nós temos todos esses fundos, inclusive os fundos, o próprio INSS e também os fundos previdenciários, eles utilizam muito dos índices de expectativa de vida e expectativa de sobrevida do brasileiro. Então, se eu faço um aporte, um pagamento mensal hoje de R$ 500 para um Banco do Brasil, por exemplo, eu tenho que pagar pelo menos 15 anos. Depois desses 15 anos, eu vou ter quanto lá? Olha, eu vou ter mais ou menos 1 milhão. Só suposições, viu? Advogado não é muito bom de matemática, mas só para o pessoal poder entender. Digamos que depois desses 15 anos eu vou ter 1 milhão lá. Aí o que é que o banco me dá como opção? Você pode sacar esse 1 milhão, claro que eles descontam imposto de renda, essas coisas. Você pode sacar esse 1 milhão, ou você pode ter uma renda mensal, e aí ele vai calcular. Se no momento em que eu completei os 15 anos de investimento, eu já tiver 50 anos de idade, e a expectativa do brasileiro for de 70 anos, ele vai imaginar, olha, ele tem uma expectativa de sobrevida de 20 anos. Então, eu vou lhe dar uma renda aqui de R$ 400 por mês. Lembrando que, diferente do regime geral, outra característica, esses fundos previdenciários podem ter rendas mensais vitalícias inferiores ao salário mínimo. Não existe a vinculação com o salário mínimo. Entende? Então, não existe essa idade mínima, não existe determinações de alguns bancos, restrições, mas não proibições, certo? E agora, a segunda pergunta. Ela perguntou sobre a questão de contribuir 30 anos. Né? Nós temos duas questões que podem ser aí. Esses fundos, geralmente, são 15 anos mínimos para levantamento, certo? Mas eu mesmo tenho uma previdência que eu já contribuí há 8 anos. Quanto mais tempo você contribuir, você consegue ter rendas mensais vitalícias maiores. Por quê? Porque o seu investimento vai ser maior. O seu valor investido vai ser maior. E chega um momento onde, quando você faz esse reembolso, você consegue ficar isento de imposto de renda. Algumas instituições utilizam esse período de 30 anos, mas não tem nada a ver com os 30 anos mínimos da mulher trabalhar para poder se aposentar. Eu sempre digo, a previdência, né, esses fundos previdenciários são investimentos. Investimentos, certo? Então, a partir do momento, quanto mais tempo você passa contribuindo, quanto mais tempo você passa investindo, maior vai ser o retorno, seja de forma mensal vitalícia, seja no aporte único. E o próprio governo, ele estimula que você deixe dinheiro por mais tempo, à medida que ele fala, olha, você vai pagar mais imposto de renda se você não tirar, se você retirar esse dinheiro agora. Então, o imposto, a fatia do imposto é maior. Então, é um investimento. Eu sempre digo que é um investimento.
que as pessoas às vezes confundem o fundo previdenciário com a aposentadoria do INSS, né? Então, isso, e para quem não conhece, né, é uma coisa totalmente diferente, né? Isso, doutor. Tipo assim, então, assim, em cima disso, como o fundo não tem esse tempo para se aposentar, como é que calcula, então, para quem não sabe, a aposentadoria pelo INSS? Pronto, vamos lá, perfeito. César, só para esclarecer, a grande diferença aqui para o seu público é o seguinte: existem dois tipos de, economicamente falando, de regimes previdenciários. Existe o tipo de um regime de repartição e o tipo de regime de capitalização. Então, isso é o que difere realmente o INSS do regime complementar, que é justamente esse regime privado. O regime de repartição, onde você é o INSS, onde todos os brasileiros vão depositando numa conta do governo, certo? Eles vão depositando numa conta do governo, uma conta universal, uma conta de todos aqueles que fazem parte do regime. E ele tem regras próprias de recebimento de benefício, de cálculo de benefício. Por exemplo, digamos que um segurado, ele acabou de assinar sua carteira, e no primeiro mês de trabalho, eu gosto muito desse exemplo, no primeiro mês de trabalho, ele sofreu um acidente e ficou incapaz de trabalhar de forma permanente, ou seja, para o resto de sua vida. Ele irá receber, ele terá contribuído com cerca de 20% do salário mínimo, hoje em torno de R$ 280, né? Fora a contribuição da empresa, em torno de R$ 400 a R$ 500 para a Previdência. E por conta de ser um regime público, né, um regime geral, ele não pode receber menos que um salário mínimo. Então ele vai ter um salário mínimo para o resto de sua vida. Agora imagine que esse segurado foi um jovem de 18 anos de idade. Imagine, e ele tem uma expectativa de sobrevida de mais 50 anos, 60 anos. Ele irá receber muito mais do que ele investiu na Previdência. Por quê? Porque o INSS, ele é um regime de repartição, certo? Você contribui para uma fatia. De outra forma, também o regime geral, ele possibilita, por exemplo, que eu nunca usufruí. Por exemplo, eu nunca usufruí do INSS. E digamos que eu trace a minha carreira toda de trabalho. Nós sabemos que após a reforma, eu tenho que obedecer os 65 anos para me aposentar, mas aos 64 anos e 11 meses, eu venho a óbito. E eu não tenho mais esposa. Na verdade, eu não tenho esposa, né? Eu ainda não tenho filhos, certo? Meu irmão, minha mãe já é falecida, não seria minha dependente. Meu pai não depende de mim, então também não poderia receber a minha pensão. Meu irmão também, meus irmãos são, economicamente falando, independentes, né? Financeiramente falando, eles são independentes. Ou seja, eu vou contribuir dos 18 aos 64 e 11 meses, vou contribuir a vida inteira e não vou poder usufruir nenhum centavo, porque não cheguei ao tempo de me aposentar e não deixei nenhum dependente válido, eletivo, para receber o benefício, certo? Então, isso é uma característica do regime geral do INSS. Enquanto que os fundos previdenciários, que são de capitalização, eles são investimentos. Eu contribuo para a fatia do meu bolo. Ao invés de ter uma conta única para 80 milhões de brasileiros, que hoje são as pessoas que fazem parte do regime previdenciário, do regime geral, eu contribuo para uma conta minha e pessoal. Quanto mais dinheiro eu colocar lá, mais retorno eu terei. Se eu não colocar dinheiro nenhum, retorno nenhum eu terei. Se eu vier a falecer, eu não preciso ter aqueles dependentes elencados. Qualquer pessoa que seja habilitada como meu herdeiro pode chegar lá e, ainda que não tenha o direito a receber a pensão, a renda mensal vitalícia, é um patrimônio daquele falecido que pode ser solicitado no processo de herança, por exemplo. Os fundos previdenciários, eles são patrimônio para fim de herança. Entende? Então, se eu abro um fundo imobiliário, inclusive já aconteceu comigo, eu fiz uma previdência, por exemplo, eu lembro que eu fiz do Brasil Prev, há muitos anos. Eu estava na faculdade e aí eu deixei de pagar. Eu paguei por um período, mas na época eu era estudante e deixei de pagar. E eu não entendia tanto de previdência, né? Ainda era estudante de direito. Então, eu deixei de pagar. Depois de 4 meses, não consegui mais pagar. Depois, quando retomei
agora que eu aprendi, vi, comecei a ingressar novamente no regime previdenciário complementar, não era mais viável voltar aquele pagamento. Mas aquele dinheiro está lá no banco. Depois de 5 anos, o banco ele é obrigado a me devolver corrigido, atualizado e descontado, claro, as taxas bancárias. Por quê? Porque aquilo ali é um patrimônio meu. Aquilo ali foi um investimento com uma conta que eu fiz, mas que eu não posso sacar antes de um período mínimo. Enfim, a grande diferença é essa. É uma conta conjunta, como se todos nós brasileiros tivéssemos uma conta conjunta, certo? E estivéssemos ali no consórcio, mas que só quem pode receber aquele benefício é quem a lei determina. Enquanto que os fundos previdenciários, que é a nossa previdência privada, ela funciona como uma conta minha bancária, mas que existem certas regras. Diferente de uma conta de bolsa de valores, por exemplo, que você pode botar e colocar dinheiro a hora que você quiser. Ela diz o seguinte: essa conta aqui você não é totalmente livre. Você tem um tempo mínimo para retirar e algumas regras para seguir. Então, a grande diferença do fator previdenciário é que qualquer pessoa, tipo, como morte, por exemplo, qualquer pessoa da família pode sacar. Já a aposentadoria para o INSS, ela é cortada ou só quando é confirmado que tem no caso, já que for um homem, a mulher recebe a aposentadoria, é isso? Isso. Nós temos essa característica, né? Ou filhos, no caso, também, né? A lei traz, Então, ela encaixa que toda dependência. o filho maior de 21 anos parece que ele não tem direito mais, né? Então fica só para a esposa. Isso. É comprovando o vínculo, isso? Isso. A companheira, né, no momento do óbito. A grande diferença, na verdade, isso aí é uma grande característica que diferencia os dois, né? Enquanto que no regime geral nós temos regras, lá no artigo 21 da Lei 8.213 vai dizer exatamente quem tem direito, certo? O fundo previdenciário ele é um investimento. Então, digamos que um parente meu veio a falecer e não deixou ninguém para receber essa pensão. Aquele dinheiro que ele depositou naquela conta, naquele banco, é um patrimônio dele. Então, vai integrar, claro, que a herança daquela pessoa, para quem for, que pode ser um primo, que pode ser uma outra pessoa que pode receber aquela herança sem problema nenhum. A possibilidade de herdeiros é muito maior do que de dependentes previdenciários do INSS. Doutor, só para eu sintonizar aqui com o assunto, antes de passar algumas perguntas aqui do público, eu também quero me inteirar. Então, vamos lá. Se eu for ao banco e eu quero fazer um investimento em fundo de previdência, no caso, o banco vai me perguntar quem são os meus proponentes ali que eu posso colocar como recebidor, por exemplo. Existe essa possibilidade. Observe que existe uma liberdade muito maior, né? Enquanto que eu não posso chegar no INSS e falar assim, olha, meu dependente, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, mas eu tenho Isso acontece muito, na realidade. Vamos lá. Um neto. Eu tenho um neto que eu crio. Eu quero que esse neto seja meu dependente. Eu não posso fazer isso dentro do INSS, mas dentro do banco eu posso. Dentro do fundo previdenciário eu tenho essa liberdade. Eu não posso excluir os dependentes legais, mas eu posso inserir novos dependentes e eu posso determinar em muitos fundos como será feita aquela repartição. Enquanto que no INSS, se eu tiver 3 dependentes, é 1/3 para cada, tem fundos previdenciários, né? Eu, por exemplo, até um caso meu, eu tinha um fundo desse de previdência, onde minha ex-noiva tinha uma cota e meus 2 irmãos também tinham umas cotas e que eu dividia. Olha, eu quero 20% para isso, 30% para isso e 50% para isso. Então, existe essa liberdade negocial muito maior. Eu não posso excluir totalmente aquele que a lei atribui como direito, como herdeiro, mas eu posso ter uma flexibilidade maior. E eu aconselho muito isso justamente para avós que criam netos. Eles querem, muitas vezes, realmente é uma realidade. Né? Pronto, você que está aí de São Paulo, você sabe, muitas pessoas saíram daqui para ir para São Paulo, inclusive minha mãe. Ela saiu daqui, foi para São Paulo e eu fiquei com a minha avó. Minha avó não veio a óbito, mas se viesse a óbito, eu não poderia ser dependente dela, porque no INSS a lei não determina isso. Mas se fosse uma previdência privada, você pode inserir até um sobrinho que você criou, ou até uma pessoa que mora com você, que você tem, até um colega, um amigo, um sócio. Você quer fazer um fundo de investimento? Ó, nós 3, vamos fazer um fundo de investimento de pensão aqui nós 3? Podemos.
existe essa liberdade negocial. Existem regras mínimas, básicas, para que aquele investimento seja considerado, seja caracterizado como um fundo de previdência. Quais são elas? Justamente a possibilidade de dependentes receber a renda mensal vitalícia e o tempo mínimo para retirada dos valores investidos. Eu sempre gosto de usar essa palavra investidos, porque realmente é um investimento, é algo criado pelos bancos, são os bancos que fazem isso. Muito bem, doutor. Temos algumas perguntas aqui, né? O novo BPA pergunta o seguinte: boa noite, eu gostaria de entender sobre o fator previdenciário. Ouço muito falar, o doutor pode explicar um pouco? Pronto, vamos E lá. a outra pergunta eu falo depois. Eu passo depois a pergunta, doutor. Pronto, vamos lá. O que é que ocorre? O fator previdenciário, inclusive para a alegria de muitas pessoas que não entenderam, ele não existe mais. Ele não existe mais. Ele foi extinto em 2019, né, com a reforma da Previdência. E o que era o fator previdenciário? Em 1998, eu costumo dizer que a Previdência ela tem que estar se readequando o tempo todo. Por quê? Porque a Previdência ela mexe com a idade do trabalhador. Então, ela mexe com expectativa de vida, expectativa de sobrevida, renda do trabalhador, formas de trabalho. E, por exemplo, a última reforma, que foi em 98, 2003 e 2007 nós tivemos alguns pontos, mas em 98 nós tivemos uma reforma da Previdência e lá não tínhamos profissões como tem hoje, como, por exemplo, Uber. O Uber que está aí sendo discutido, inclusive, com um projeto de lei para que seja uma previdência diferenciada. Mas, enfim, isso aí para um outro momento. Então, assim, a previdência ela deve ser repensada e reformada de tempos em tempos. E em 98, o governo ele queria botar a idade mínima. Ele queria que os brasileiros tivessem uma idade mínima para se aposentar. Só que o Fernando Henrique, que era o presidente na época, ele não tinha maioria do Congresso. Ele não tinha maioria, então ele não conseguiu aprovar a idade mínima. Então o que é que ele fez? O homem trabalhava 35 anos e se aposentava com o rendimento integral. O homem que trabalhava 15 anos e 40 anos e se aposentava só com 65 também tinha o mesmo rendimento. Aí o que é que ele fez? Olha, vamos botar aqui um fator previdenciário. Vamos botar um multiplicador para que aquelas pessoas que se aposentarem de forma precoce, o valor do benefício diminua para compensar. Pronto. Aí, o exemplo da mulher. O homem era 35, a mulher 30 anos. Digamos que uma mulher começou a trabalhar, assinou sua carteira aos 18 anos de idade. Aos 48, ela já poderia se aposentar, porque ela tinha 30 anos de contribuição. E a idade mínima era 60. Observe que são 12 anos de diferença. Então, o fator previdenciário era um multiplicador que falava o seguinte, olha, eu vou usar exemplos numéricos que é para a gente entender melhor. Você tem uma renda aqui de... Se você se aposentar aos 60 anos, você mulher, se você se aposentar aos 60 anos, você vai ter uma renda de R$3.000. Cada ano que você aposentar a menos dessa idade, você vai diminuir R$50 no valor do seu benefício. E quem é que diz que esse valor a diminuir a R$50 por ano é o fator previdenciário? Então era um fator que utilizava a idade que você está reduzindo da aposentadoria, a expectativa de sobrevida, o tempo que você contribuiu para achar um redutor da sua aposentadoria para compensar. Porque aquela pessoa que se aposenta 10 anos mais cedo, em tese, ela passará 10 anos a mais recebendo benefícios do governo. Então, a compensação que criaram foi o fator previdenciário, porque o governo não teve força no Congresso para aprovar a idade mínima. Diga, César, o assunto é empolgante, eu me empolgo falando de previdência. Desculpa. Porque assim, eu vou entender que eu me encaixo. Eu já posso me aposentar. Eu até comentei com o senhor, né? Eu já posso me aposentar. Eu tenho que esperar a minha idade e continuar pagando, né? Porque a gente, trabalhando, a gente é obrigado a pagar, né? A gente é obrigado a pagar, até porque a gente tem que pagar, porque se acontecer algum acidente de trabalho, a gente está protegido pelo INSS, né? Entre aspas, né? Vamos falar assim, porque a gente sabe das filas enormes que estão aí nas filas do INSS, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, assim, eu sou um desses que se encaixa aí. Pois é. Eu não estou contando os dias, não, doutor, mas
Eu sou um Mas, desses. não, muita gente, naquela época, o governo já quis aprovar a idade mínima. Claro que não seria 65 anos e 62. A ideia que estava se apostando no Congresso era os 65 para os homens e 60 para a mulher. Só que ele não tinha força. Fernando Henrique estava já estava no seu segundo mandato já, então ele já estava um pouco desgastado, né, politicamente. Então ele não teve força para aprovar a idade mínima. O que ele fez? Falou assim, não, tudo bem, não vai ter idade mínima, mas aquele que se aposentar antes, para compensar o gasto que eu vou ter abaixo com o benefício, eu vou fazer um cálculozinho para reduzir o benefício de forma proporcional. Esse cálculozinho chama-se fator previdenciário e que ele leva três variáveis, que é a expectativa de sobrevida que o próprio INSS, todos os anos, no mês de dezembro, entrega ao governo brasileiro, leva em consideração o seu tempo de contribuição e a sua idade no momento da aposentadoria. Esses três fatores compõem o fator previdenciário. E você falando nisso, o INSS, quem regula é o governo federal, certo? E o fator previdenciário, quem é que regula? É o Quem fator. que dá o norte? Quem é que norteia? Quem é que faz as normas? Já que o INSS só tem um, que é o governo federal, e o fator previdenciário tem vários, posso dizer assim, porque tem vários bancos que pode fazer isso. Vamos lá. No caso, existe uma lei geral para todos os bancos, e nesses bancos eles dividem a fatia, eu falo assim, dividem a forma de como proceder o fator previdenciário, cada um Pronto. tem um jeito de fazer isso. Vamos lá. Só porque, assim, a questão do fator previdenciário é um multiplicador do INSS, certo? Do INSS. O que os fundos previdenciários mantêm é o seguinte: existe a Lei Complementar número 102, onde ela regulamenta toda o sistema de previdência, nós chamamos isso de previdência privada, previdência complementar. E a previdência complementar ela se divide em duas modalidades, aberta ou fechada. E ainda tem esse fator. Por exemplo, qualquer pessoa pode chegar num banco e contratar uma previdência complementar. Mas existem previdências complementares fechadas, como, por exemplo, eu participo da OAB-Prev. OAB-Prev, só quem pode participar é quem é advogado. Inclusive, busquem a categoria de vocês, muitos sindicatos fazem essas negociações para que tenham pessoas, para que eles busquem, digamos assim, benefícios melhores para determinada classe. Então, isso acontece muito com a intermediação dos sindicatos, né, dos órgãos gestores aí, sobre essa mão de obra. E o que é que eles têm? Por ser um mercado privado, você tem uma livre concorrência muito grande, certo? É como se fosse a TIM brigando com a Oi para ter você cliente. Um lhe oferece ligações gratuitas por 25 centavos. Rapaz, eu sou velho, viu? Essa ligação gratuita ilimitada é antiga. O outro lhe oferece internet do WhatsApp, ó, mais moderna. A internet do WhatsApp não entra no seu pacote de dados. O outro Instagram não entra. O que é que o governo traz? Na Lei Complementar número 102, existe o mínimo que tem que se garantir para aquele contratado, para aquele segurado, para aquela pessoa que fez a previdência, o fundo previdenciário, a sua previdência privada. Existem as regras básicas mínimas de garantias. Fora isso, cada banco vai lhe oferecer uma coisa a mais. Quer ver uma coisa que os bancos oferecem muito? Muito. Oferecem seguro de vida, ou seja, quitação. Caso a pessoa venha a óbito, você recebe aquilo ali mais, sei lá, 100 mil reais. Certo? Você oferece, por exemplo, tem gente que lhe oferece até seguro de carro, eles fazem um pacote, os bancos fazem esses pacotes. Né? Você tem desconto em determinadas instituições porque você é cliente daquele fundo previdenciário, certo? Então, eles têm... o que é que a lei determina? A lei complementar número 102. O mínimo que o banco tem que lhe oferecer, lhe dar. Agora, o máximo fica aí para o mercado. Aí cada banco vai... quer ver uma coisa que está muito na moda e que eu já vi plano de previdência fazer, porque o Banco do Brasil fez comigo? Se eu migrar, e eles podem, inclusive, migrar de um banco para outro, viu? Eles me oferecem, se você migrar para cá, eu vou lhe dar uma taxa de rendimento, que um era de 2,1%, vou lhe dar de 2,2%. Poxa, 0,1%, mas ao longo de 15, 20 anos, dá um montante significativo, certo? Eu vou lhe dar o seguinte, cada valor que você investir na minha previdência, eu vou lhe dar em pontos de milhas do cartão. Então, assim, isso aí é livre. O mercado privado, a iniciativa privada é livre para isso. O que ele tem que garantir é o mínimo de rentabilidade. É como se fossem os consignados. Os consignados, o banco agora acabou de regulamentar
que vai ter uma redução da taxa máxima de juros. Mas não existe taxa mínima. Os bancos, entre eles, eles vão operar. Hoje, o que estava em 2,1% e agora está em 2,05%. A queda a queda foi pequena, mas assim, nenhum banco pode oferecer consignado acima de 2,05. Mais abaixo, um banco está oferecendo 2,04. Chega no outro na esquina, 2,03, 2,02. E aí, os benefícios são ilimitados. Foi como aconteceu com a privatização da telefonia no Brasil, né? Essa concorrência que ampliou. Expandiu. A você, né? Né? Sidney? Tô escutando, não. Enquanto ele ajeita. Ah, não, eu pensei que foi ele. Enquanto ele ajeita o sinal dele, tem uma pergunta aqui de jornalismo Pedrão. Leandro Moro está dizendo aqui sobre a aposentadoria, né? Acho que a pessoa veio a falecer e tem um dependente de 21 anos que está fazendo faculdade. Se a pessoa tem direito a esse valor de aposentadoria. Pronto, vamos lá. Na verdade, César, nunca teve direito a essa pensão, né? Pelo tempo da faculdade. Isso é algo de pensão, as pessoas confundem, né? Existem três tipos de pensão no Brasil. Existe a pensão previdenciária, existe a pensão familiar e existe o dependente pensionista tributário, certo? Qual é essa diferença dos dependentes? A pensão familiar é justamente daquele filho que está fazendo faculdade e que a justiça fala, não, a pessoa completou sua maioridade, mas está fazendo faculdade e continue pagando a pensão, certo? O dependente pensionista tributário é aquele que muitas pessoas fazem. Olha, meu filho ainda está fazendo faculdade, eu vou declarar ele como meu dependente do imposto de renda, que é para pagar menos imposto de renda. E o previdenciário, que não tem nada a ver com esses dois, onde a lei diz o filho terá direito à pensão até os 21 anos e acabou. E acabou. Pode estar fazendo faculdade, pode não estar fazendo faculdade, pode já ter concluído a faculdade, não vai encerrar antes. Então, é até os 21 anos, acabou. 21 anos e um dia, não tem mais pensão. Por que surgiu essa dúvida nas pessoas? Porque foi meu professor, um grande juiz, Dirley, ele deu uma decisão em um certo caso, utilizando, né, questões da lei, ele entendeu que, e era uma pensão, inclusive, do regime próprio, salvo engano, onde ele estendeu essa pensão para valores, para uma criança, uma pessoa que estava fazendo faculdade. Mas foi uma decisão liminar. E essa liminar chegou ao STF e foi realmente revertida, porque a lei previdenciária nunca deixou essa hipótese. E outra pensão que tem que aumenta é a pensão militar para filha solteira, que aí pode ser por tempo indeterminado até que se case. Mas a pensão previdenciária que nós estamos falando do INSS é para o filho até os 21 anos e ponto. Fazendo faculdade ou não, aos 21 anos e um dia encerrou. Mas você falando isso, peraí, você, senão eu esqueço a pergunta, viu? Eu sei que eu vou botar essa pergunta, peraí. Mas você falando isso, existem aquelas pessoas também, doutor, acho que o senhor atendeu até hoje aqui em Ará, né? Com certeza, não sei se vê um caso desse, mas com certeza muitos vão e vão até com desespero. Tem muitos filhos que cuidam dos pais, certo? E os pais vêm a falecer e essa pessoa é maior de 21 anos. E como essa pessoa vai receber essa aposentadoria, já que essa pessoa não tinha condições de trabalhar, né? Já que era dependente totalmente do pai? Pois César, pois é, né? Lembra que nós falamos dessa questão de pessoas, damos um exemplo no início até, de pessoas que nunca vão receber a pensão? Não vão receber. Não vão receber. A exceção que tem, a única exceção, é se esse filho ele for considerado inválido. Inválido para o trabalho, incapaz de manter o seu sustento. Mas incapaz por questões médicas, por questões clínicas, certo? Por questões realmente comprovadamente
de incapacidade. Não porque não estudou e não conseguiu trabalho, mas não, às vezes ele não tem uma visão, não tem uma deficiência que impossibilita ele de ter o seu sustento. Aí sim, a pensão ela é paga de forma indistinta até o óbito dessa pessoa. Eu vou rebater o senhor de novo, depois você faz a outra técnica. Assim, mas a gente sabe que hoje em dia, principalmente os aposentados, né, é uma situação bem complicada. Tem uns que não conseguem, graças a Deus, tem uns que conseguem se locomover, falar, conversar, né? Mas tem alguns que não conseguem, doutor. Infelizmente, é os filhos que vão cuidar, infelizmente, eu falo assim, felizmente, é os filhos que vão cuidar dos seus pais. E com isso, eles não vão trabalhar. E a gente sabe também que o mercado não pega pessoas com uma certa idade. Né? Teoricamente, infelizmente, o cenário está querendo mudar, mas a realidade não é essa. Então, como essa pessoa vai se sustentar, já que o pai veio a falecer, ou a mãe veio a falecer, e ela que cuidava desses pais? Como ela vai ter essa renda? Eu concordo contigo que socialmente a nossa realidade, nós temos às vezes um casal de idosos ali numa casa e que as pessoas não deixam de trabalhar porque não tem condições realmente de pagar um cuidador para estar ali. Então, para cuidar do idoso também é caro. Custa valor. Exato. Quer dizer, como a pessoa vai pagar sem dinheiro? Não, e a pessoa abdica, às vezes abdica de sua carreira para estar ali cuidando dos seus entes queridos, e que é justo, mas em termos de proteção legal, infelizmente, digamos que a Previdência ainda não está evoluída para entender essas situações, essas questões sociais, certo? De pessoas que realmente abdicam para estar ali cuidando dos seus entes. Né? E que depois, quando vem um óbito, acontece algo assim, aquela pessoa já está desatualizada do mercado, aquela pessoa já está afastada do mercado de trabalho, ela já está, digamos assim, antiquada, né? Ela já está antiga para o mercado e fica sem realmente um amparo, um emprego. Então, são situações, questões sociais que a Previdência ainda não está pronta para discutir, pronta para poder ter. Vixe, Maria, eu estou em casa aqui, meu. Não é só aí não, doutor. Aqui em casa tem 4 férias, ainda bem que eles estão quietos. O Cílio também tem que ter umas ferinhas na casa dele e estão até quietos. Mandei colocar a ração antes das 8 hoje. Agora sim estou escutando, Cílio. Por favor, faça a pergunta. Tá certo. Não, deixa o doutor ver o que tá acontecendo aí, depois Vamos lá. eu faço. Meu cachorrinho estava aqui, ele pegou alguma coisa, mas já tirou. Eu estou em casa, né? Pronto, já passou. Vamos Passou lá. mesmo, doutor? Passou, Ok, vamos lá. que passou. Vamos O lá. senhor falou, a gente acaba falando de fundos e a gente acaba saindo dos fundos e voltando para a Previdência Social nesse Sim, assunto aqui, porque é comum porque é mais amplo, o comum pessoal tem mais curiosidade. as pessoas têm mais curiosidade, as pessoas têm mais dúvidas, né? Mas ainda voltando ainda à parte dos fundos de investimento, né? No caso, a gente falou que tem uma abertura maior para colocar ali pessoas como nossos proponentes para receber, né, parte desses fundos. Porém, esses fundos eles podem também ser questionados pelos herdeiros legais, por exemplo, se eu coloco um sobrinho meu como proponente e na hora que eu venho a óbito, esse fundo pode ser questionado por algum outro herdeiro? Como que é essa questão perante a legislação? Vamos lá. Quando se trata de previdência de regime geral, somente os dependentes podem questionar. Quando se trata de um fundo, qualquer pessoa que o direito de família, a legislação de família, elenca como herdeiro, pode questionar, porque é um investimento e aquilo que foi aplicado é uma herança. Certo? Então, existe essa liberdade maior de fiscalização. Aí quando essa liberdade maior acontece, né, também, aí as pessoas perguntam, então qual seria os melhores fundos de previdência para se investir hoje?
vamos lá. Eu não posso fazer propaganda, né? Não vou fazer propaganda, mas assim, como eu falei até no início, eu confio mais, por ser um investimento a longo prazo, eu confio mais em instituições que têm mais tempo de mercado, mais credibilidade, certo? Eu prefiro confiar em bancos públicos, né? Que são bancos que têm uma maior segurança, porque tem um governo ali por trás, né? E aí nós estamos falando de Caixa Econômica, Banco do Brasil, e bancos particulares que têm histórico de mercado já sólido, né? Às vezes o banco começou agora, ele oferece isso, mas, poxa, daqui a 4, 5 anos esse banco entra em falência. E aí? Onde vai meu dinheiro? Certo? E existe uma fórmula, um cálculo que a gente possa fazer para que encontre uma melhor forma de investimento para ter uma boa rentabilidade no futuro? Por exemplo, eu sei que no regime geral já tem o percentual que é descontado, né, ali do Isso. meu salário, mensalmente. Como que funciona isso no regime previdenciário privado, por exemplo? Na verdade, Há também um cálculo. são investimentos. Então, como são investimentos, o que é que cada um vai lhe dar percentuais de rentabilidade, e aí você vai para onde for realmente mais atraído em relação à segurança, em relação à rentabilidade e benefícios extras, que eles fazem muito isso, né? Vou lhe dar uma cobertura mais disso aqui, disso aqui. Então, você vai buscar o seu perfil, o que se adequa mais. Tem um internauta que me perguntou sobre Fórmula 85/95 progressiva. O que, doutor? Pronto. Voltando para o INSS, o que acontece? Essa questão dessa regra, em 2017, foi 2017, olha uma coisa como é interessante. Existiu o fator previdenciário, é ver essa lei. Olha, se você alcançar 85, 95, você está fora do fator previdenciário. Você consegue calcular, mesmo você se aposentando antecipadamente, você calcula a sua aposentadoria sem o fator previdenciário, certo? Então, isso era para excluir o fator previdenciário. Em 2019, com a reforma da Previdência, isso foi transformado num requisito para se aposentar. Então, assim, olha, todo mundo vai ter que obedecer a idade mínima. Mas, se você, ainda que você não tenha idade mínima, se você somar o seu tempo de contribuição em anos com a sua idade e alcançar 85 para homem, você se aposenta. Se você alcançar o 95, ou 85 para mulher, você se aposenta. 95 para homem, você também se aposenta. Então, eles pegaram uma regra para excluir o fator previdenciário e trouxeram ela como possibilidade de aposentadoria após a reforma da Previdência. Aí eu choro, hein, doutor? Coisa. Eu choro porque, assim, quando, olha, no caso eu tenho 40 anos, né? Então, se fosse pela Previdência de regime do magistério, eu me aposentaria mais cedo do que o tempo que é hoje para os homens, né? Porém, Sim. considerando o tempo, a idade que precisa, eu teria novamente que contribuir a partir desses 40 mais 25 anos. Olha o cálculo, que louco, né? Não, a reforma da Previdência ela trouxe muito. Ela adiou o sonho de muitos brasileiros se aposentarem. Mas o mais interessante é que isso já não, como o senhor já citou aqui, só para as pessoas que estão em casa entender, que se elas também fazerem uma previdência privada, elas já não têm essa mesma regra, né? A previdência privada, ela não entra muito nessas questões do INSS, certo? A previdência privada, você segue realmente aquelas regras do banco. Nós temos a emenda constitucional número 102, que ela vai dizer as regras básicas, mas existe uma liberdade negocial, né, maior. Então, a previdência privada, inclusive, ela não foi alterada pela reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela trouxe mudanças significativas para o regime próprio e para o regime geral, certo? Tentou trazer para o regime militar, mas os militares não, não, Não aceitaram. não permitiram muito, e a Previdência Complementar ela ficou inalterada, porque a Previdência Complementar é algo entre bancos, certo? Não é algo que mexe com o orçamento do governo. Então,
ela não teve alteração. Agora, ela se tornou, depois das regras da Previdência Geral, ela se tornou uma alternativa muito boa para quem quer ter uma renda complementar além do INSS. Maravilha, doutor. Vou passar a palavra para César agora. César, É, contigo. a gente está quase 1 hora de live, né? A gente vai ver só mais algumas perguntas, doutor. O doutor A gente sabe que está hoje em dia. cansado já, hein? Não, porque é o doutor mesmo. Ele atendeu o Irará, depois me falaram que ele foi para uma audiência, né? E resolveu os trâmites aqui. Então, assim, eu procuro saber, às vezes, para cada live. Então, assim, com certeza é professor da aula. Então, assim, o corre é demais, né? Tem esse cachorro também que Pô, está aí. Sou é, dele. ele se assustou com alguma coisa no fundo, mas tá melhor. Minha pergunta é assim, doutor. A gente sabe que hoje em dia a pessoa, fala assim, mulher, né? Vou falar, mulher quando ela está grávida, ela não pode ser demitida, né? Não é isso? Então, assim, então, minha pergunta, a comparação é com relação à pessoa que está perto de se aposentar e ela foi demitida do trabalho. Ela pode ser demitida do trabalho estando perto de se aposentar? Perfeita pergunta. Isso, até 1998, na nossa Constituição, isso era expressamente proibido. Né? Existia uma estabilidade pré-aposentadoria. Esse era o nome que a lei trazia. Isso era na Constituição que servia para todos os brasileiros. Isso foi extinto na Constituição. Né? Embora a nossa Constituição de 88 tenha trazido muitas revoluções, esse ponto ele foi extinto, essa estabilidade pré-aposentadoria. E o que é que existe hoje? Existe uma negociação entre órgãos, entre categorias de trabalhadores, né, através dos seus sindicatos. Sim, né, com certeza sabe que aí em São Paulo, inclusive, a força sindical é muito grande, os sindicatos são muito grandes. Então, eles, por exemplo, os rodoviários eles têm uma estabilidade na convenção coletiva deles de 2 anos. Então, se eu estou faltando 2 anos para me aposentar, eu não posso ser demitido. Certo? Algumas categorias têm 3 anos, outras categorias têm 1 ano. Se eu sou da CIPA, né, que é aquela comissão permanente que representa os trabalhadores perante aquela empresa, eu também tenho estabilidade. Então, isso deixou de ser uma lei geral para ser algo negocial entre categoria dos seus sindicatos, a sua categoria de funcionários com a sua categoria patronal. E muitos entraram em consenso, porque realmente, imagine um rodoviário com a idade hoje são 65 anos, um rodoviário com 64 anos. Onde é que ele vai arrumar emprego? Dificilmente ele vai arrumar emprego. Então, existe o sindicato, negociou isso com o sindicato dos patrões e algumas categorias possuem essa estabilidade pré-aposentadoria firmada em acordos e convenções coletivas, não é na lei. Mas a gente sabe, doutor, que a realidade de capital é diferente do interior. No interior, um sindicato que às vezes tem, não, um sindicato que tem, mas às vezes funciona ou não funciona, é da APLB, dos professores. Eu sou advogado, inclusive. Entendeu? Então, assim, infelizmente ou felizmente, não tem essa categoria nos interiores. Como é que fica a situação dessas pessoas que moram em cidades pequenas, no interior? Eu falo assim, não só quando estou falando de Ará, eu falo do Brasil todo, né? César, infelizmente nós temos, eu sempre bato nessa questão, né? Quando veio a internet, quando veio o INSS digital, que era digitalizar tudo, eu sempre bato nessa questão que o Brasil ainda não tem essa igualdade, né, em todos, né? É notório, isso aí não é desmerecendo as pessoas aqui no nosso Nordeste, não, porque eu tenho muito orgulho de estar aqui, de ser nordestino, mas nós sabemos que em termos dessa disseminação de informação, não dá para comparar com regiões como o Sudeste, onde a organização sindical brasileira ela iniciou, onde você está realmente à frente mais, essa força sindical ela é mais atuante, mais operante, certo? E só que, nesse ponto, aí eu posso dizer que a tecnologia trouxe essa proximidade, né? Claro que ainda não está igual e ainda vão demorar muitos anos, mas a informação, ela passa, ela vai trazer esse conhecimento, vai tentar igualar um pouco, né, essa diferença, esse acesso social à informação. Mas, claro, não existe mecanismo legal que diga, que obrigue. Eu acho que os meios de comunicação, a internet, o rádio, a televisão, eles têm um poder muito maior. O que antes era somente da televisão, hoje nós estamos aqui numa live falando para muitas pessoas, nós estamos levando esse conhecimento
né, muitas informações. Então, não existe na lei essa proteção à diferença. Você tem o direito de saber, mas os meios de comunicação, a tecnologia, elas estão, de certa forma, aproximando muitas pessoas, né? Muito o conhecimento, levando muito conhecimento. E aí eu acho que a tendência é diminuir um pouco essa diferença. Mas claro que você chega numa organização sindical, e eu falo do meu meio, inclusive. Eu advogo para a PLB lá de Tiruçu. Tiruçu é uma cidade que tem 14 mil habitantes. O recurso que aquela PLB tem é muito menor do que a PLB aqui de Feira de Santana, que é muito menor do que a PLB de Salvador, que tem muito mais poder para brigar para aqueles segurados, para aqueles trabalhadores. Mas é uma realidade social que é difícil ser mudada. Que, embora a tecnologia venha trazer uma aproximação, eu acho que ainda falta muito, muito, muito. Teremos que trabalhar muito ainda, fazer muitas lives para levar muita informação para as pessoas, para tentar realmente diminuir esse abismo de informação. Tudo, né? Realmente, o doutor tocou num assunto aí, né, que a informação ainda está muito longe de chegar a todos, né? Mas, aos pouquinhos aí, conforme a gente está fazendo esse trabalho, né, com o J6, as pessoas aí vão assistindo, vão compartilhando, e essa informação, aos pouquinhos, também vai chegando a mais pessoas. Eu acho super importante esse trabalho aqui que a gente vem realizando aqui com o J6, em parceria aí com o doutor e com os outros parceiros também do J6 Live. E, bom, com esse assunto que a gente já vem abordando desde uma outra live com o doutor, é um assunto mega, hiper interessante, né? Que da outra vez a gente falou até mais sobre a aposentadoria, né, privada, né? E hoje a gente tocou um pouco mais nos fundos previdenciários, né, que são formas de investimento. Ambos são formas de investimento, porém, as pessoas até confundem, né, em alguns momentos, a aposentadoria privada com os fundos previdenciários, né? É muito comum, porque também são investimentos, né? Mas são Isso. coisas diferentes, são coisas diversas, né? Deixar claro aí para quem está nos assistindo, se você tem aí um dinheiro ou quer tem um dinheiro disponível aí em poupança, ou se você tem um dinheiro disponível aí mensal e você quer aí disponibilizar para um fundo previdenciário, procura aí o seu banco da sua preferência, né, para verificar aí os investimentos da melhor forma, né? E se você também tem interesse, de repente, você é jovem, quer investir numa previdência privada, tá aí a oportunidade também de você discorrer aí sobre o assunto. Aí agora eu vou fazer a pergunta para o doutor, né, que a gente já está chegando uma hora de live, o doutor também precisa descansar. Doutor, dentre esse panorama que a gente trouxe hoje aqui, né, sobre os fundos, estão conseguindo me ouvir bem? Tô. Entre todo esse panorama que a gente trouxe aqui hoje sobre o fundo, né, previdenciário, né, a gente sabe também que as pessoas ainda têm muito desconhecimento sobre investimentos, né? E aí, todo investimento, como o senhor mesmo menciona, também há riscos, né? Quais seriam os riscos, por exemplo, de um fundo previdenciário? O senhor falou muito também dos bancos públicos já constituídos, mas a gente tinha bancos públicos que se tornaram privados, que também foram privatizados. Isso, com certeza, né? Nós nessa na história, né? Acho que inclusive nos Estados Unidos, quando a gente fala em investimento nessas questões desses fundos privados, particulares, os Estados Unidos é referência, que ele foi que inspirou realmente todo esse modelo de, de investimento, né? Com as bolsas. Eles tiveram quebra, em 1929 teve a quebra da bolsa, nós tivemos em 2007, salvo engano, uma grande quebra de muitos bancos e muitos fundos imobiliários. Nós tivemos em 2015 a falência de diversos bancos menores. Isso tudo são questões econômicas que fogem um pouco do controle. Qual a diferença de um fundo desse previdenciário? Existe, pelas determinações da lei, uma garantia mínima
nesses fundos para que o fundo opere. Claro que se o banco vier à falência, eu não vou recuperar, não vou ter direito a essa rentabilidade, mas eu vou ter direito ao mínimo que eu investi, não corrigido, não atualizado, sem juros, mas pelo menos o governo entra também como parceiro nessas cobranças, certo? Eu não vou ter direito a tudo que eu planejei, mas meus prejuízos serão reduzidos. Por exemplo, nós temos em investimentos aí diversos o fundo garantidor, que é até R$ 250 mil. Isso também vale para os fundos de investimentos previdenciários ou não? Isso. O que acontece? O governo, ele por ser um investimento privado, mas que com garantias legais, que o governo determina como deve ser isso, o governo faz uma garantia mínima. Quando eu falei aqui que não recebe correção juros, na verdade essa é a garantia mínima que o governo, ele, digamos assim, ele endossa. Você pode, até tanto, eu garanto. Depois disso aí, o risco é seu, e aí você não vai perder tanto, mas não vai ganhar, mas também não vai perder tanto, porque eu estou aqui com um garantidor. Maravilha, doutor. Muito obrigado aí por tirar essa dúvida e sanar essas questões aí para a gente. Eu que agradeço. Chegamos aqui ao final mais de uma live. Quero agradecer ao doutor pela disponibilidade, doutor. Eu sei que o tema é muito complexo, né? E requer muitas dúvidas. Então, como o senhor falou no início, no final do agradecimento, o senhor pode deixar, por favor, o arroba para quem estiver aqui na live ou assistir a live em outro momento, quiser tirar a dúvida, procurar como deve fazer. Agradecer também a Sidney. Obrigado, meu amigo Sidney, por essa live hoje, por estar junto aqui no J6. E Sidney também vai falar, né, Sidney, ele sabe mais de cor do que eu, quais são os, quem quiser seguir a rede social do J6. Por favor, Sidney. Bom, foi um imenso prazer estar aqui novamente com o doutor e com o César nessa noite, né, passando conhecimento, transmitindo conhecimento, discutindo e adquirindo também conhecimento. Um abraço a todos aí que estão nos assistindo. Podem seguir o J6 Live nas redes sociais, @J6Live. Coloca no Google aí, @J6Live, vai aparecer todas as nossas redes, Instagram, Facebook, YouTube, Kawaii, TikTok, LinkedIn, todas as outras redes que nós temos aí. E acesse j6live.com.br para você ficar bem informado. É isso aí. Um abraço a todos. Pessoal, agradecer, muito obrigado aí, o convite da J6, César, meu amigo, Sidney também, a todos que participaram. Para mim é sempre importante, é sempre um prazer estar aqui falando realmente de previdência, porque é o que eu vivo, é meu mundo, o César sabe bem disso aí, é o que eu me dedico todos os dias, minha carreira. Então, para mim vai ser sempre um prazer. Previdência tem muita coisa para se discutir, tenho certeza que teremos outros momentos aqui com temas muito interessantes e vai ser sempre uma satisfação. Obrigado aí a todo mundo. E o arroba, arroba joséhenriquemartins.adv, certo? Que é o Instagram, e lá tem as outras redes. Pode repetir, por favor, novamente, doutor? @joséhenriquemartins.adv. Aí lá tem as outras redes. Quer dizer também que essa live, viu, doutor, ela está salva. Vou colocar no site do J6 e a gente vai compartilhar em todas as redes aí, que fica assim, grava mais do que eu, viu, doutor? Sou do meio, mas às vezes também eu me passo. Pronto. E quando o Sidney é assim, quando eu ligo o botão, o Sidney já vai direto, já fala, ó, é mais prático do que eu. Foi bacana, muito bacana. É o contraponto, doutor, é o contraponto. Sim. Obrigado mais uma vez a todos pela presença. E semana que vem teremos uma live, né? Carmelita já está aí. Vamos ver se Carmelita confirma a live, que é muito boa, viu, doutor? Você precisa até conhecer Carmelita, viu? É uma pessoa muito boa. Bater um papo da energia boa, que veio para somar também o J6. Tá bom? Vou participar, então. Um abraço, fico com Deus a todos. Um abraço. Um abraço, com Deus e até a próxima. Gratidão.